Então, pessoal, boa noite, muito prazer, é uma honra para todos nós do Procede, da FIA e pessoalmente para nós estarmos hoje formalmente lançando esta magnífica obra do professor Armando Lorenzo, Empresa Familiar, não é? Quer dizer, esta obra, Sucessão na Empresa Familiar, Transferência do Comando entre Gerações, seguramente é uma obra que vai fazer história, vai marcar um momento muito importante na vida empresarial do nosso país, das micro, pequenas e médias empresas. Eu gostaria de, antes de falar um pouco, apresentar o professor Armando Lorenzo para aqueles que nos assistem, e que a todos eu quero agradecer pela gentileza de nos acompanhar, e aqueles que, porventura, não tiverem tido a possibilidade. Vai ser divulgado depois pelo YouTube da FIA, do Procede, e todos terão oportunidade também de acompanhar posteriormente. Eu queria pedir ao professor Adelino que falasse algumas palavras. O professor Adelino, que é o primeiro pesquisador brasileiro na Universidade Brasileira sobre micro, pequenas e médias empresas. Professor Adelino, por gentileza, queria suas breves considerações sobre o evento que, nesse momento, estamos celebrando. Aqui é uma satisfação muito grande ter o Armando. O Armando foi meu orientado, mestrado, aluno, professor nosso, se dedicou especificamente à questão da empresa familiar, e nesse lançamento é mais um tento, mais um ponto à frente, que ele, com a sua capacidade de explicar, de seduzir, de convencer as pessoas da importância do cuidado com a empresa familiar, do meu planejamento e a sucessão. Então, para mim, é um momento de muita satisfação estar aqui. Muito obrigado. Maravilha, professor Adelino. Eu queria dizer aos que nos acompanham virtualmente, também estão presentes na FIA, que vocês terão oportunidade, nós teremos oportunidade de ouvir o professor Dr. Armando Lorenzo. O professor Armando Lorenzo, graduado em Administração de Empresas, com mestrado e doutorado em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Nós sabemos que o professor Armando Lorenzo ainda está fazendo agora o seu pós-doutorado também pela FEA-USP, o que para nós é motivo de muito orgulho, que logo teremos mais um pós-doc também entre nós, amigos, colegas e professores. O professor Armando Lorenzo é professor da FIA, professor também de outras boas escolas de negócio do Brasil, diretor da Ernst Young University, mentor, escritor, palestrante e muito mais. Se for ficar falando, nós vamos tomar o tempo todo só apresentando o professor Armando Lorenzo. Mas como palestrante, como escritor e como professor, hoje ele toma essa tridimensão que nos brindará com uma palestra sobre os principais pontos do seu livro Sucessão na Empresa Familiar, um dos seus vários livros que ele já tem lançado, mas o livro que hoje caracteriza o lançamento formal, Sucessão na Empresa Familiar, Transferência do Comando entre Gerações e Gestão de Carreira dos Sucessores e das Sucessoras. É um livro que certamente, como disse, repito, marcará história entre nós da FIA, entre nós do Procede, entre nós das micro, pequenas e médias empresas e nós da economia brasileira. Professor Armando Lorenzo, teremos o prazer de ouvi-lo. Depois, aqueles que forem perguntar, a gente pode conduzir até as perguntas livremente, para que todos tenham oportunidade também de esclarecer eventuais dúvidas. Obrigado, professor, por estar nos brindando no ambiente da FIA, do Procede, com o lançamento da sua magnífica obra. Obrigado, professor. Muito obrigado, Armando. E hoje eu noto, cada vez mais, o mercado muito mais amplo do que era quando eu comecei e eu fiz a minha primeira palestra, foi em 1989. Eu lembro que quando eu fiz essa palestra, eu tinha, praticamente eram 3 pessoas que trabalhavam com esse tema no Brasil, eu era um dos 3, e eu pensei comigo, puxa vida, eu acho que eu vou ficar milionário com esse tema, né? Porque não tem ninguém trabalhando, não tem um concorrente,
E aí eu fui dar a minha primeira palestra, era numa associação comercial, e tinha uma pessoa assistindo a palestra. Eu fiquei desapontado, e aí, depois de muitos anos, até aqui pelo Proced FIA, eu dei uma palestra pela Fiesp, e tinham 3.000 pessoas. Então, na realidade, você vê hoje uma preocupação muito maior das empresas familiares do que tinha no passado. E a gente tem muito mais conteúdo, muito mais vídeos. Eu tenho vídeos, por exemplo, no meu canal do YouTube, de empresa familiar, que tem mais de 10.000 views. Quer dizer, coisa que a gente não via isso no passado. Então, esse é um tema que eu gosto muito, que eu dediquei minha vida inteira, sob o ponto de vista de pesquisa e estudos, e eu acredito que as empresas familiares têm, sim, muitas opções de sucesso. O problema é que sozinhas, às vezes, elas não conseguem fazer isso, porque uma característica da empresa familiar que é muito marcante é a característica da emoção. Então, quer dizer, é difícil, muitas vezes, você separar a emoção da empresa, e isso se confunde e se traduz, muitas vezes, em problemas como conflitos familiares. Para vocês terem uma ideia, 85% das organizações familiares têm conflitos, 85%, é uma pesquisa minha. Então, quando a gente olha mais ou menos esse quadro, você vê como é difícil você, muitas vezes, trabalhar, do seu ponto de vista de gestão, com pessoas que você tem conflito. E, às vezes, o conflito, muitas vezes, ele não é percebido pelos pais, mas os filhos têm muitos conflitos entre eles, entre os irmãos. Sobretudo porque são diversas causas, né, que você tem no conflito, mas mágoas, muitas vezes, que você tem da infância, isso se traduz lá na frente e criam complicadores do seu ponto de vista de gestão. Então, por exemplo, quando eu falei para vocês no início agora dessa apresentação, que é muito normal os herdeiros, os sucessoras comentarem comigo que os pais são centralizadores, muitas vezes há um comentário também de falar o seguinte, mas para mim é mais difícil, mas para o meu irmão é mais fácil. Meu pai cede mais, dá mais espaço para ele. E aí o raciocínio que essa pessoa tem, muitas vezes não é de pensar assim, olha, eu estou dando mais espaço, meu pai está dando mais espaço, ou a mãe, para o sucessor, o meu irmão, mas porque ele é mais competente do que eu, mas ele não raciocina assim, né? O primeiro raciocínio que a pessoa tem muitas vezes é raciocinar o seguinte, não, ele dá mais poder porque ele ama mais o meu irmão. E aí aquele conflito que já vinha de muitos anos, ele acaba se traduzindo num problema enorme, ou seja, e aí você não consegue mais administrar esse tipo de situação. Então, é vital, na realidade, muitas vezes, essa figura de externa para poder colaborar nesse tipo de processo. Então, conflitos, ele seguramente é uma marca, infelizmente, registrada das empresas familiares, conflitos de diversas ordens. À medida que você vai crescendo, que as organizações vão evoluindo, sob ponto na medida que as empresas, na realidade, elas vão evoluindo e elas estão tendo mais recursos e mais maturidade sob o ponto de vista de gestão, é claro que elas têm mais acessos a serviços e isso facilita. Mas a gente tem, a grande maioria das empresas, ela é de pequeno, de micro e de pequeno porte. Então, eu acho que toda a contribuição que eu vejo no mercado, de pessoas que pesquisam, como eu, que escrevem e que trabalham nesse tipo de segmento, eu acho que é uma grande ajuda que a gente tem para o Brasil. O Brasil não está sozinho nessa dinâmica de empresas familiares. Para vocês terem uma ideia, as empresas familiares no mundo, elas têm de 69% a 74% das empresas no mundo são familiares. Em alguns países mais, outros países menos. No Brasil, as estimativas indicam 90%. Eu falo estimativas que dependem um pouco da fonte, mas vai entre 90% e 95%, o que é um grande número também de organizações no Brasil. Então, tudo que a gente puder fazer, eu acredito, pelas empresas familiares, a gente está ajudando muitas pessoas e está ajudando o país como um todo, né? Quando a gente olha, por exemplo, 75% da massa salarial do país é paga pelas empresas familiares. Então, a probabilidade de você trabalhar numa empresa familiar é enorme. E quando a gente tem, na realidade, políticas públicas, por exemplo, que ajudam esse tipo de organização, seguramente você vai ter um retorno maior, né? Quando a gente olha, na realidade, para a empresa familiar,
É importante a gente lembrar que tem 3 pilares que são básicos, ou seja, o primeiro pilar, na realidade, é a questão de conflito. Então, esse é um pilar, como eu falei para vocês, que tem uma questão de 85% das organizações têm esse tipo de situação. O outro pilar, essa dinâmica das empresas familiares, ela está na questão da sucessão, que é um grande desafio que a gente tem nas empresas familiares. E só para que vocês tenham aí uma ideia, apenas, na realidade, 33% das empresas familiares conseguem ter êxito na sucessão da primeira para a segunda geração. E, na realidade, quando a gente enxerga para a terceira geração, esse número de êxito, na realidade, ele fica em 5%. Então, eu acho que esse é um pilar grande que a gente tem da sucessão, e o êxito delas já nos motiva a ter muito mais serviço, muito mais conhecimento, muito mais produção, para que a gente possa ajudar essas organizações. Os principais motivos das empresas familiares não terem êxito no processo sucessório, na realidade, eles são 3. O primeiro deles é a centralização por parte dos fundadores e fundadoras. Então, esse é um problema grande, porque quando você encontra pessoas que são muito centralizadoras, e a gente vê isso numa grande parte desse tipo de organização, você corre 2 problemas, né? Porque você dificulta o processo de profissionalização, porque a empresa precisa crescer, precisa ter processos estruturados, do seu ponto de vista de gestão, mas muitas vezes essa característica de centralização, ela dificulta, porque na realidade todas as decisões têm que ser tomadas por quem dirige a empresa, né? Na realidade os proprietários, e isso dificulta a parte de gestão embaixo como um todo na empresa. Então, quando a gente olha esse fator, por isso que ele ocasiona um problema de êxito na sucessão. O segundo fator é o preparo inadequado dos sucessores e sucessoras. Quer dizer, esse é um problema que a gente tem grande, até porque a gente tem uma crença muito grande no mercado, uma cultura, vamos dizer assim, não só no mercado brasileiro, mas eu percebo isso no mercado global também, a gente tem uma crença muito grande que estudar resolve todos os problemas. Então, na realidade, eu acho que a educação ela é um pilar muito importante no desenvolvimento das pessoas, mas não é só isso, na realidade, que ajuda a pessoa a se desenvolver. A gente precisa ter outros fatores que incidam e que ajudem nisso. Então, a gente tem, muitas vezes, sucessores e sucessoras numa universidade de qualidade boa, mas sem experiência, e que isso dificulta muito o processo. Daí, quando eu falo que a centralização dos fundadores e fundadoras é muito importante, porque eles deveriam ajudar com conselheiros nesse processo e dedicar parte do seu tempo, sobretudo na sucessão, para o desenvolvimento dos sucessores e sucessoras. Isso deveria ser uma grande preocupação dessas pessoas, porque a empresa precisa ter a cara de quem vai dirigir e os sucessores e sucessoras precisam colocar o seu perfil, né? A sua marca, seu ponto de vista de gestão e estratégia. E não consegue fazer isso. E o terceiro pilar, né? O primeiro é a centralização dos fundadores, né? Comentando quais são os grandes problemas da sucessão. Um deles é a questão do preparo inadequado dos sucessores, segundo a centralização, não por ordem, e o terceiro, os conflitos, né? Porque os conflitos familiares, como eu disse para vocês, presentes em 85% das organizações, isso causa um problema muito grande, porque tem horas que o conflito ele é uma coisa muito, muito pesada nas organizações. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque há um sofrimento, do seu ponto de vista emocional, muito grande por parte dos envolvidos naquela sociedade ou naquela família. Então, você tem um problema, há um desgaste emocional enorme quando você tem conflitos, e muitas vezes você cria, ele sai do campo pessoal, e ele sai do campo profissional, perdão, e ele vai para o campo pessoal, e quando ele chega nesse ponto de ir para o campo pessoal, o que você observa em algumas situações, na realidade, é que quando há 2 pessoas em conflito, o objeto em si da discussão, ela já não tem mais importância. Quer dizer, o mais importante, muitas vezes, é ganhar do adversário. Quer dizer, quando você está no conflito, que o seu principal objetivo é vencer o adversário, e o problema em si que tem que ser resolvido não é resolvido, então a gente já não tem uma sucessão adequada. Então, quando eu falo que a gente tem esses 3 fatores, conflito, preparo inadequado
dos sucessores e sucessoras. E centralização, esses são os motivos da sucessão como um todo. E além da sucessão, a gente tem a questão da profissionalização, que deve ser dada tanto no campo da sociedade quanto no campo da gestão. Quer dizer, esse também eu vejo um erro muito grande, muitas vezes, não digo um erro, não, mas talvez uma percepção diferente, vamos dizer assim, de pessoas querendo resolver o problema da gestão, só que você não consegue resolver antes o problema da sociedade. Quer dizer, se a gente não tiver uma sociedade profissional, não tem gestão que funciona. Você pode colocar a melhor pessoa na gestão, você pode colocar os melhores processos, os sócios, quando tem conflito, eles brigam e mudam tudo, e você não tem sustentabilidade com uma empresa dessa. Então, ela tem que se profissionalizar no campo dos sócios e tem que se profissionalizar no campo da gestão. Quando eu falo se profissionalizar no campo da gestão, eu não estou, em momento nenhum, por exemplo, dizendo que você tem que tirar as pessoas da família e para as pessoas irem para outras empresas. Não, não há problema a gente ter pessoas da família, desde que elas sejam qualificadas. Esse é que é o grande problema. Porque a empresa familiar, ela tem que tomar um cuidado muito grande, porque o principal problema não é colocar alguém da família, é você tirar alguém da família. Porque quando você tira alguém da família, quem vai fazer esse desligamento, por mais certeza que tenha, por mais respeito, por mais cuidado que essa pessoa tenha, né, que faça, por exemplo, um desligamento, o que causa o impacto na família como um todo é muito grande. Porque você imagina uma situação, eu vejo muitos filhos reclamando, mas tem que demitir meu irmão, tem que demitir meu primo, tal. Mas você imagina que o pai demitir um filho, eu não estou dizendo que não deu fazer isso, eu estou tentando explicar como é difícil fazer isso. Um pai demitir um filho significa ele falar para o neto dele que ele demitiu o pai dele. É uma situação muito difícil para um pai ou para uma mãe tomar essa decisão. Então, a gente tem que tomar muitos cuidados na entrada para você evitar problemas na saída. Eu não me coloco, na realidade, numa posição de que você deve ou não desligar algumas pessoas da família. Eu acho que cada empresa tem uma característica e deve ser avaliada caso a caso. Agora, o que eu não posso ser favorável é a tomar uma postura que tem que demitir irrestritamente as pessoas, porque, na realidade, é fácil você escrever um livro, é fácil você dar uma entrevista e falar isso, mas eu queria ver se a pessoa falaria isso com o filho dela. Então, quer dizer, é uma situação delicada. Então, eu entendo que muitas vezes é necessário fazer, mas não é fácil. Então, tudo isso seria evitado se tivesse, muitas vezes, uma política de contratação diferente do que muitas vezes as empresas fazem. Então, nesse campo da profissionalização, da sucessão e no campo dos conflitos, eles seguramente são os desafios, né? A gente vê também um outro aspecto, como eu falei para vocês, muitas empresas no mundo são familiares. Na Espanha, 80%, Itália, 99%, Suíça, 85%, Portugal, 75%, Inglaterra, 75%. Estados Unidos, depende da fonte, algumas fontes falam que é 89%, outras falam que é 90%, mas é muito próximo os números. E aí a gente tem muitas vezes uma impressão de que esses países, por terem um desenvolvimento maior, você não teria empresas familiares, que é um grande engano. Na realidade, você ter uma empresa familiar independe, na realidade, do desenvolvimento do país. As pessoas, quando montam as suas empresas, a característica mais recorrente da empresa familiar é a confiança. Você monta uma empresa com o marido, com a esposa com o marido, com os filhos, com o cunhado, porque confia na pessoa. Então, não é necessariamente o critério só competência. Esse é um aspecto. Porque aí entra, você monta a sociedade, não tem a competência para tomar conta, o critério foi a confiança, e aí lá na frente pode haver, de certa forma, algum problema. Então, o que é, vamos dizer assim, a empresa familiar, assim, quando você pega aqueles estudos de mestrado, doutorado, é muito comum as pessoas, os pesquisadores, já escreverem pelo menos 10, 15 conceitos do que é uma empresa familiar. Eu trabalho com esse conceito, que a empresa familiar é aquela que ela é de propriedade e tem a gestão por uma ou mais famílias e que parte dos familiares trabalha na empresa, muitas vezes em cargo de direção. Mas esse é um conceito operacional, né? Só para a gente identificar. A empresa familiar, na verdade, é muito mais do que isso, né? Eu acho que ela tem características, e por isso que eu procurei expandir esse conceito nesse sentido, são muitas decisões emocionais, quer dizer, muitas vezes são decisões até certas que são tomadas, mas a decisão emocional ela está presente, é difícil. Então, aqui eu não estou dizendo o que é certo, o que é errado, eu estou constatando. Você tem decisões emocionais, a transferência de crises, quer dizer, a família não está bem,
Isso impacta na empresa, a empresa não vai bem financeiramente, impacta na família, é difícil de centralizar. Eu entendo até porque há uma dificuldade de descentralização dos fundadores e fundadoras. Quer dizer, muita gente, às vezes, pensa que a pessoa nasce com esse DNA. Não é, na realidade, né? Existe um histórico, né? A pessoa tem uma empresa pequenininha, às vezes é ele ou ela, né, que são os donos, tem um funcionário. E essa pessoa não tem com quem discutir, ela vai tomando todas as decisões sozinha. Quer dizer, muitas vezes nem as pessoas que trabalham na empresa são qualificadas o suficiente para poder ajudar os proprietários a tomarem uma decisão estratégica. Então, a pessoa vai tomar uma decisão sozinha. Você toma 1 ano, você toma 2 anos, 10 anos, 20 anos, a empresa está andando, e é difícil explicar para uma pessoa dessa que ela não está mais qualificada para a posição. Na realidade, ela tomou todas as decisões certas. O problema é que, às vezes, você tomou todas as decisões certas, fez tudo de bom do momento zero até hoje. Dali para frente, o perfil, muitas vezes, dos fundadores pode até, talvez nem seja mais adequado para o crescimento e o tipo de estratégia que você gostaria de ter para a organização. Mas é uma característica, né? Essa questão de lealdade, você tratar alguns funcionários de maneira diferente, a gente vê cada vez menos, até por uma questão de eficiência das organizações, mas eu noto muitas vezes isso, e a gente vê onde você tem empresas que não há processos gerenciais muito estabelecidos, você, por exemplo, a promoção é feita pelo relacionamento. Você gosta da pessoa, promove, aumenta o salário e tal. E isso muitas vezes cria um problema enorme na empresa, porque as outras pessoas que não têm a proximidade sejam mais competentes. Mas o tratamento é injusto, porque você tá fazendo uma promoção, está fazendo um aumento de salário por questões subjetivas, mas as pessoas não esperam isso nas organizações, elas esperam um tratamento equitativo, sobretudo pela meritocracia. Então, esse tipo de coisa dificulta bastante, né? É difícil separar a empresa da família também, outra característica que a gente percebe, o que é natural. Quer dizer, por que os filhos vão entrar na empresa? Será que eles vão trabalhar? Muitas vezes é pelo laço de consanguinidade, a gente sabe disso. Depois é que você vai vendo. O problema é que depois que entrou, é esse que é o difícil. Então, é difícil a gente separar, muitas vezes, na empresa da família. E uma característica que eu pensei bastante nesse tipo de organização e que as empresas têm que tomar cuidado é que o perfil de escolha dos sucessores e sucessoras, o critério utilizado é que esses sucessores e sucessoras sejam parecidos com os fundadores. Só que, às vezes, você tem um irmão que talvez até seja um filho que tenha uma característica empreendedora e se identifique muito com os fundadores, e o outro tem uma característica de profissionalização, de expansão da empresa. Talvez essa pessoa seja mais necessária para a empresa e não a outra. Mas a tendência nossa é escolher pessoas parecidas com a gente. E como a gente tem essa tendência, pode ser feita a escolha errada de quem será o sucessor. Então, conflitos tem, né? Como eu falei para vocês, conflitos nessas empresas são 85%, a maior parte dos conflitos é entre irmãos e entre pais e filhos. Esse é o grande volume que a gente percebe de conflitos no mercado. E um problema dos filhos, dos irmãos, e que é importante a gente destacar, é que eles não são preparados. Quer dizer, filho, a gente cria para ser irmão. Os pais não criam os filhos para serem sócios. Só que lá na frente, eles vão ser sócios, mas eles se veem como irmãos. Então há uma confusão muito grande. Eu sou sócio ou sou irmão? E aí você tem confusões no mercado, por exemplo, que o filho mais velho acha que tem que ser respeitado pelo filho mais novo por ser mais velho. Veja, porque isso é uma relação em casa, em algumas famílias, né? Não todas. Mas, na realidade, no ambiente empresarial, essa relação não deveria existir naturalmente, mas há uma confusão. Então, muitas vezes, isso pode trazer um problema enorme. Então, uma outra coisa que a gente vê muito entre irmãos também é que é muito comum, você que está me assistindo, por exemplo, é muito comum, mais do que a gente imagina, sempre a gente achar que a mãe da gente ou o pai gosta mais do irmão do que do outro, do filho do que do outro. É muito comum, a gente sempre acha, minha mãe gosta mais do meu irmão, da minha irmã e tal. É muito comum a gente achar isso. O problema todo é que os pais, pelo menos a maior parte que eu conheço, amam muito os filhos, não há essa distinção. Mas há uma proximidade por algumas razões. Às vezes por afinidades, gosta dos mesmos esportes, dos mesmos entretenimentos, mesmo tipo de conteúdo. Então você se aproxima mais das pessoas. Isso não significa que você ama mais o filho, só significa que você tem mais afinidade. Outro, por exemplo, se você tem 2 irmãos e um deles tem uma fragilidade, por exemplo, emocional grande, e o outro não tem. Então, é natural que o pai ou a mãe se aproxime do filho que tem uma fragilidade emocional, para você dar mais atenção, ele está precisando disso. Então, o outro filho deveria pensar assim, objetivamente dizendo, né? Bom, meus pais não se aproximam de mim, porque eu não preciso, estou bem na fita.
Mas isso é no campo objetivo, né? Campo consciente. No inconsciente, pensa diferente, né? Falar, não, se aproxima mais porque ama mais. Então, você percebe que é uma inversão de valores. Deveria até ficar contente por isso acontecer, mas não é o que acontece na prática. E aí você vive com essa sensação de ser amado menos, 5, 10, 15, 20, 30 anos, e aí você vai para a gestão da empresa e essa mágoa, por essa disputa do amor dos pais, você traz para a pena. E dos pais, entre pais e filhos, né? Os maiores conflitos que a gente vê são no campo o relacionamento muitas vezes é bom, bem verdade, a gente comentar isso, né? Mas o que a gente percebe em alguns momentos é que há uma disputa entre pais e filhos mesmo. Porque, na realidade, há um convite para se trabalhar na empresa, mas há um convite, mas não deixa a pessoa fazer as coisas que precisam ser feitas. Porque é uma relação de criador e criatura, né? É quase um outro filho que a pessoa tem. A empresa é considerada mais um filho. E aí você tem uma disputa, ainda mais porque é muito comum, cada vez mais no mercado, eu vejo isso, os filhos vêm com uma formação muitas vezes diferente, melhor que a dos fundadores, do ponto de vista de gestão, querem colocar coisas novas e não conseguem, e aí cria esse tipo de atrito. Então, o perfil de gestão é diferente, de conhecimento, de entendimento de mundo, é uma coisa distinta. E a gente está tendo muita dificuldade agora, sob o ponto de vista de conflitos entre pais e filhos, por uma questão muito forte geracional, porque a gente sempre teve conflitos geracionais, sempre foi uma coisa assim bastante comum na existência da sociedade, mas eu percebo hoje que está muito diferente uma geração da outra, muito diferente. Então, essas diferenças, por exemplo, de encarar a vida entre uma geração mais jovem e uma geração mais adulta, quer dizer, você vê, por exemplo, um pai, uma mãe que tem uma empresa, talvez nunca tenha pensado em fazer um ano sabático, uma coisa que isso nunca existiu na cabeça dessas pessoas. E você vê um filho, 20 e poucos anos, querendo fazer um ano sabático, eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas há um choque. Mas a escolha é feita porque as pessoas têm propósitos diferentes, sob o ponto de vista organizacional. E isso cria, naturalmente, o conflito. Agora, a maior problema mesmo que eu vejo no conflito, seja geracional, seja com irmãos, com familiares, está no campo dos princípios e valores. Esse é o que eu mais vejo. Quer dizer, quando você tem duas pessoas, por exemplo, uma pensa no azul, outra pensa no verde, você acha o amarelo como uma terceira via, você acha. Mas quando você tem diferença de valores, é muito diferente, porque o valor é um ato de fé, você acredita naquilo profundamente. E é difícil, muitas vezes, você alinhar, fazer uma mediação, por exemplo, em duas pessoas que têm princípios completamente distintos, porque a visão de mundo ela é diferente. Veja, não está no campo da ideia, está no campo do valor. E o valor é algo que muito difícil a gente consegue mudar. Os conflitos é importante a gente lembrar que você pode trabalhar para reduzir, eliminar não vai eliminar, mas reduzir vai. Então, o que eu vejo que tem as famílias trabalhado muito nesse campo para melhorar isso, né? É ter uma comunicação mais transparente, uma comunicação fluida, que não se coloque as coisas para debaixo do tapete, entender a origem do problema, porque às vezes a preocupação, muitas vezes, é com a consequência, o que está ocorrendo depois de algum fato. Mas ninguém resolve a origem. Então, enquanto você não for na causa, você não vai resolver o conflito. Muitas vezes você está muito preocupado com aquilo que está sendo discutido, mas aquilo que está sendo discutido é quase irrelevante se você pensar o que causou aquilo. Porque se você tirar aquele problema e resolver, ele vai aparecer novamente com uma outra configuração. Mas ele vai aparecer, porque você não resolve a causa. Esse é o grande problema. Ter inteligência emocional é muito forte, porque a inteligência emocional, ela envolve muitas coisas, inteligência emocional, mas duas são muito importantes, na minha opinião, que é a capacidade de autocontrole, é você se conhecer suas emoções e aprender a lidar com as emoções, mas tem uma capacidade de empatia muito grande, que é você entender a emoção das outras pessoas, se colocar no lugar delas e aprender a lidar com esse quadro. E as pessoas não têm, muitas vezes, essa capacidade empática para lidar com as situações. Então, quem tem inteligência emocional numa situação dessa, por exemplo, em empresa familiar, consegue navegar muito mais tranquilamente. Por isso que eu vejo alguns filhos, por exemplo, que também têm problemas, que os pais são centralizadores, eles nadam de braçada, eles lidam isso numa boa. E ele, se fosse numa empresa que não é familiar e ele pegasse o chefe centralizador, também lidaria numa boa. Porque você veja, o problema está muito mais, a solução está muito mais na gente do que no outro. Quer dizer, ou seja, muitas vezes a gente talvez não consiga mudar os fundadores do ponto de vista de centralização, mas a gente consegue se colocar de forma diferente, a gente consegue pensar, bom, o que eu deveria fazer para essa pessoa ter mais segurança em mim? Então, você precisa mudar você. Então, é muito importante que os sucessores e sucessoras desloquem o foco de atenção, ao invés de pensar na mudança dos pais, pense na mudança deles mesmo, como eles lidam com a situação, porque senão, se você não consegue lidar com essa situação, você também não lidaria numa outra empresa se você tivesse um chefe centralizador do mesmo jeito. Então, isso é muito mais difícil. Então, a solução está na gente, ou mudar de empresa.
Também é uma opção também. O que a gente não pode é carregar um problema para a vida toda sem tomar uma decisão. Então, isso eu acho um grande problema. E o acordo familiar, que é um conjunto de regras que você faz, um protocolo familiar, que você discute determinadas regras, ajuda muito, porque nesse processo de discussão você consegue ter um compromisso entre as partes e você já evita problemas futuros, tomando algumas medidas presentes, né? Então, o maior desafio, como eu falei para vocês, da empresa familiar é a sucessão, não dúvida nenhuma, essa transferência do comando para a segunda geração, e alguns pontos, na realidade, são importantes, além da questão do preparo, dos conflitos, da descentralização, mas fazer o planejamento, ter uma postura de fazer um planejamento, porque uma vez uma pessoa falou uma coisa para mim, que eu nunca tinha pensado nisso, e olha que eu estou, assim, nesse segmento, há 33 anos estudando, e foi ano passado. Falou assim, sabe, Armando, você tem um conteúdo que a pessoa nem sabe o que precisa. É verdade mesmo. A pessoa nem sabe o que precisa de alguma solução no campo da empresa familiar. O dia a dia é tão corrido que a gente nem imagina que isso tem. Então, é importante a gente fazer o planejamento da sucessão. Quando a gente faz o planejamento, aumenta muito as chances de êxito das organizações e entender a sucessão como um processo, né? Não como um evento. Aconteceu, e aí vou ver o que eu faço. Então, a gente precisa tomar medidas preventivas. Por exemplo, o relacionamento que a gente tem entre todos os envolvidos, porque a família tem preocupações, os sucessores têm preocupações, os funcionários têm preocupações, os clientes têm preocupações, que a gente precisa levar em consideração todas essas pessoas no processo. Pega, por exemplo, uma empresa de serviço, um escritório de advocacia, por exemplo, e aí o cliente está acostumado a lidar com o dono do escritório, por exemplo, com o advogado sênior, porque confia muito nessa pessoa, mas não quer dizer que o filho dele vai ser a mesma experiência que o pai ou que a mãe foram. Então é importante entender que alguns segmentos, a relação do cliente com os fundadores da empresa é muito importante. E a gente muitas vezes não cuida disso, a gente está preocupando só em desenvolver os sucessores, mas não olha que você tem uma série de fatores em volta disso. E olha, e outra coisa, eu acho que os sucessores, ele tem que voar o sonho deles, eu acho isso, sucessores. Não adianta segurar. Porque, às vezes, eu vejo sucessores e sucessoras que vêm falar comigo, assim, vêm com dificuldade, assim, Armando, eu gostaria de sair da empresa, minha família, eu não tenho coragem de falar para meus pais. Se eu falar isso, eles vão dizer que é uma traição. Mas não é uma traição, na realidade. A pessoa tem que seguir a carreira dela, você tem que voar o seu sonho. É muito importante. Todo esses pontos que eu estou falando para vocês, agora, aproveitar, né, que eu estou hoje divulgando esse livro, Sucessão na Empresa Familiar, mas esse livro é um pouco diferente dos outros anteriores que eu escrevi, porque eu dei foco nos sucessores e sucessoras, ou seja, como os sucessores e sucessoras devem lidar nesse ambiente familiar para ter uma jornada. Por isso que eu estou comentando muito hoje essa questão de sucessores, porque, na realidade, a ênfase do livro foi nessa, né? E tem outros com ênfases diferentes. Agora, essa é uma pesquisa que eu realizei, a pesquisa no Brasil, eu acredito que, eu não vi ainda uma outra maior, mas é a maior pesquisa que a gente tem no Brasil, e aí você tem 900 pessoas que foram entrevistadas, e essas 900 pessoas responderam, eu dividi em blocos de empresas que tiveram êxito na sucessão e empresas que não tiveram êxito na sucessão. Eu cortei esse slide só para você ter uma noção, mas a gente percebe, por exemplo, que as empresas que tiveram resultado desfavorável, nesse conjunto de empresas pesquisadas, metade, ou 54, prepararam sucessores e a outra metade preparou planejou a sucessão, e no campo do resultado desfavorável, você vê que apenas 29 prepararam e só 14 planejaram a sucessão. Então, a gente não pode garantir que o planejamento e o preparo funciona da melhor forma possível. No primeiro caso, por exemplo, das empresas que tiveram resultado favorável, metade planejou, metade não planejou e deu certo também, do mesmo jeito. Mas a gente aumenta muito a probabilidade de êxito quando você planeja e quando você prepara os sucessores. Essa pergunta que a gente tem, eu comentei alguns minutos, sobre se a gente deveria profissional de gestão à sociedade. É difícil responder porque tem em cada caso, né? Mas seguramente a gente precisa ter uma sociedade profissional. Sem uma sociedade profissional não funciona nada embaixo. Tudo muda, as pessoas ficam numa insegurança muito grande, ninguém sabe a direção que a empresa vai, e isso é um problema enorme que as organizações familiares têm. Então, se você esquecer tudo que eu estou falando nessa apresentação do livro, eu só não esqueço uma coisa, o que eu vou falar agora. Nenhuma empresa familiar sobrevive, por mais lucrativo que seja, a disputa de sócios e falta de preparo dos sócios. Se tiver disputa
E se tiver falta de preparo dos sócios, não tem empresa que sobrevive. Pois a lucratividade vai caindo até fechar, ou muitas vezes, com sorte, ser vendidas. Por isso que a gente indica essa questão do acordo familiar, para você estabelecer essas regras, ou protocolo familiar. No meu segundo livro desse tema, eu explico como a gente faz isso. Minha preocupação no livro foi mostrar para as pessoas assim, qual é o processo de a gente colocar uma governança numa empresa familiar. Porque eu via muitos livros falando que tem um conselho de família, conselho societário, de administração, etc., mas ninguém se preocupava em como colocar isso em prática. Então, a minha preocupação foi essa, de apresentar uma metodologia de implementação. Então, funciona assim, né? Na verdade, a empresa pode ser pequena, média ou grande, mas é importante que ela tenha um espaço para os sócios discutirem, para os sócios monitorarem a empresa, para os sócios, na realidade, estabelecerem a estratégia da organização e ter a empresa onde parte desses sócios trabalha. Aqui nesse quadro, por exemplo, você vê 5 unidades familiares, né? Família 1, 2, 3, nem todos os filhos precisam trabalhar na empresa. É importante a gente entender isso, mas as pessoas são sócias. E quem está trabalhando na empresa não é mais dono do que as outras pessoas. E, portanto, tem que reportar. Quer dizer, não tem, as sociedades são impostas, é verdade, mas a gente precisa entender que quem tem sócio tem patrão e precisa dar satisfação. Não tem outra alternativa. Dono mesmo, só quem fundou. Depois que você vai para a segunda geração, tem mais pessoas envolvidas e a gente precisa trabalhar com essa dinâmica. E, portanto, profissionalizar a empresa significa você tentar ao máximo, o que é difícil, não é fácil, separar o que é família, o que é propriedade, o que é gestão, ter processos gerenciais muito claros, muito estabelecidos, objetivos, e ainda você ter pessoas da família qualificadas. Volto a dizer, o problema não é da família, o problema é não estar qualificado. Isso a gente vê exemplos enormes. E a vantagem disso, você tem, quando você profissionaliza, né, você tem uma empresa mais competitiva, você tem pessoas mais talentosas, você tem menos conflitos, você tem regras. Isso facilita muito a longevidade da empresa. Essa é a pergunta que a gente faz para sucessor e sucessora, que as pessoas têm muito essa dúvida. É possível a gente ser um líder? É possível, porque há um problema, há uma comparação com os pais muito grande. Quer dizer, se você tem um pai e uma mãe que são muito carismáticos, por exemplo, e pessoas muito boas ao ponto de vista empreendedor e como empresário, haverá uma comparação. Mas o cuidado é que a formação é muito importante e que não deveria, em momento nenhum, a pessoa entender que ela é filha do dono. Isso é o principal erro que as pessoas comentam. Eu sou filho do dono, eu sou filha da dona. Não, eu sou um profissional. E eu, como sendo um profissional, eu preciso ter meu espaço aqui dentro. Mas você tem que ter seu espaço, mas você precisa demonstrar que você realmente faz por merecer para ter esse espaço por parte dos fundadores. Então, quando a gente olha essa formação de sucessores e sucessoras, vem em mente, como eu falei para vocês, no primeiro momento, que você tem que ter uma educação de qualidade. E é verdade mesmo. Você tem que ter essa educação de qualidade. Ela é muito importante, mas ela não é suficiente. É muito importante que você tenha um outro pilar também, que é de aconselhamento, que é um pilar que você se aconselha com pessoas mais maduras, que não necessariamente têm mais idade ou não, as pessoas que têm mais maturidade naquele tema. Muitas vezes você tem dúvida e vai transportar a experiência. Por isso que o papel dos fundadores e fundadoras é essencial nisso, porque podem utilizar parte do tempo ajudando a experiência, porque a empresa vai ser dos filhos. Mas a experiência que essas pessoas adquiriram é muito importante transmitir. E quando a gente não tem a situação, a gente contrata mentores, que de alguma forma, e mesmo assim tem pessoas que no mercado nem cobram, na verdade, pelo relacionamento, fazem vocacionalmente. Então você tem essa possibilidade, mas tem que ter pessoas mais sêniores ajudando. E o terceiro pilar é a experiência. A gente precisa ter uma experiência, mas não é qualquer experiência. Experiência que nos desafie, na realidade, missões delicadas que a gente passa na vida. Então, é importante que a gente passe por isso, porque esse que fecha o teu ciclo. Você tendo uma boa educação, tendo pessoas sêniores te ajudando, e passa por algumas experiências. O mercado, muitas vezes, é dividido. Muitos especialistas falam que você pode trabalhar na empresa da família sem trabalhar fora ou não, mas eu vejo, eu sempre tive essa dúvida, eu sempre tive uma dificuldade muito grande, mas hoje eu acho que é muito importante, se os herdeiros tiverem a possibilidade de trabalhar numa empresa de fora, eu acho muito importante, porque o grau de maturidade que você ganha, do seu ponto de vista de gestão, é enorme. Você aprende como se relacionar hierarquicamente numa organização e ainda você traz uma credencial de sucesso. Então, quando você entra na empresa, você já tem um espaço maior, porque você traz isso de fora. Então, agora, nem todos conseguem fazer isso, muitas vezes porque a empresa era pequena, a família foi trabalhar junto e tal, não teve essa possibilidade. Não tendo essa possibilidade, não significa que você não pode se profissionalizar também com experiências. Então, eu vejo
As pessoas têm eventos que você pode ir, tem associações que você pode ir, vai fazer um benchmarking numa empresa familiar profissional para conhecer como eles funcionam. Existem outras formas de você adquirir experiência mesmo sem trabalhar numa organização externa à sua família. E esse aqui, para a gente finalizar a apresentação de hoje, né, chegando já no horário, essa eu estou fazendo uma pesquisa agora no pós-doutorado e eu estou comparando empresas portuguesas, brasileiras e espanholas. Eu estou comparando essas empresas e identificando quais são as melhores práticas de sucessão que levaram ao êxito das empresas pesquisadas. E o que eu vi nessa pesquisa, eu não acabei ainda em Portugal e na Espanha. Em Portugal comecei ainda, mas por causa da pandemia falta evoluir. Eu vou agora esse ano para lá, para terminar a pesquisa em Portugal e Espanha, mas no Brasil eu já vi. E o que eu vi no Brasil, dessas empresas pesquisadas, o que elas têm em comum que fizeram com que ela tivesse êxito na sucessão? Então, todas elas, os sócios têm um alinhamento estratégico muito grande, eles sabem para onde eles vão, eles têm um planejamento muito claro, pode não ter um planejamento formal, mas alinhamento estratégico eles têm uma noção para onde eles vão. Eles têm uma empresa profissionalizada, com gente qualificada e processos muito bem estabelecidos, algumas mais, outras menos. Existe um modelo de governança, não precisa ser nada sofisticado, pode ser um conselho societário, um conselho consultivo, um conselho de família, mas existe um modelo de governança que separe a empresa da sociedade, que essa sociedade possa monitorar e tomar as decisões principais junto a esse espaço, esse fórum, tenha um protocolo familiar com regras claras para a família, ainda tiver um processo sucessório planejado, quer dizer, foi feito, sobretudo na questão do desenvolvimento. Houve um desenvolvimento muito forte dos sucessores e sucessoras nessas empresas, e o que eu vi ainda, todas elas têm conflito, todas as que eu pesquisei, mas todas acharam um modelo de como lidar com esse conflito. De alguma forma, elas encontraram. O que não pode deixar isso contaminar, porque isso prejudica a gestão e tem horas que você não consegue mais trabalhar com uma pessoa pela questão do conflito. Esses são os fatores direcionadores aqui no Brasil que eu pesquisei, e as empresas que tiveram êxito tiveram isso. Uma com mais maturidade, outra menos, tá? Mas todas fizeram esse tipo de planejamento. Eu gostaria de deixar alguns contatos. Esse é o meu e-mail, tem um canal no YouTube com vídeos sobre empresa familiar. Também tenho liderança, que é um tema que eu gosto bastante. Tenho minhas mídias, aí tem. Mas quem quiser apresentação, a gente pode mandar sem problema nenhum. E tem aí meu LinkedIn, também sou bastante ativo, coloco materiais de empresa familiar e de liderança, que são dois temas que eu gosto. E aí a gente pode conversar e seguir, tenho bastante. E esse é o livro. Não vou deixar de fazer mais minha apresentação. É um livro, é o meu mais recente. Ano passado eu escrevi um livro sobre liderança. Foi um dos motivos que me fez sair daquele livro de liderança com a vontade de escrever agora. Eu preciso ajudar os sucessores e sucessoras a serem líderes, né? Sucessão na empresa familiar. Divulguei agora em junho e queria agradecer a participação de todas as pessoas aqui presentes e aproveitar, já que a gente está aqui, agradecer ao Proced, que me deu essa oportunidade aqui, no nome da Monique, da Carol, do professor Almido, da professora Adelino, e não posso deixar de cumprimentar a minha esposa, que me acompanhou nessa jornada inteira, sob o ponto de vista de pesquisa, de empresa familiar. Inclusive, esse modelo que eu fiz no livro, o segundo livro que eu escrevi, foi um reflexo da minha tese de doutorado. Ela foi uma pesquisa muito interessante, porque foi uma pesquisação. Então, era um modelo que eu desenvolvi, um modelo de governança junto às empresas. A pesquisa demorou 8 anos, com 15 empresas, mas, na realidade, no doutorado, eu reportei só 3 empresas. Eu fiz um corte na pesquisa, porque ela era muito grande, e a gente tem um tempo mais curto para fazer o doutorado. Lá, eu reportei alguns casos também, e desenvolvi o primeiro modelo de governança na empresa familiar, para esse tipo de organização. E minha esposa me ajudou muito, porque ela me acompanhou em todas as pesquisas, me ajudou. É uma gratidão que eu tenho muito grande, tá bom? Então, muito grande, e sempre que precisar, eu estou por aí. Obrigado novamente. Era professor Armando Lorenzo, como era de se esperar, um belo show, né? O senhor me ouve bem, professor Armando Lorenzo? Terminei em ordem aí, professor Almeida. 20 Oi? horas e 5 minutos. Não, está muito bem, está tranquilo. É importante, numa oportunidade como esta, e você já mencionou a sua esposa, né, que, na realidade, quando a gente termina uma obra dessa... Eu não sei se vocês têm... Eu acho que o pessoal não está escutando, professor. Me espera aí que só está resolvendo aqui. É que fechou
Fechou o teu som, homem. Deixando meu som. Bom, se vocês tiverem perguntas, podem colocar no chat aí. Carol, dá uma olhada aqui no chat agora e eu ajudo a responder. Professor, me está tendo algum problema no áudio e a gente não consegue E agora, estão me ouvindo, não? Não sei se eu estou me escutando. Eu estou te ouvindo bem, Armando. Então, me ouvindo, não? A Carol está tentando resolver essa questão no áudio, mas eu queria saber se as pessoas têm alguma dúvida, eu estaria pronto aqui para responder. Seria melhor vocês falarem, eu adoro ouvir as pessoas falarem, mas se quiser escrever no chat também, fica à vontade. Bom, vocês estão ouvindo? Eu queria fazer um comentário, antes de passar para o professor Almir. Eu dou aula aqui na FIA há muitos anos, né? O primeiro curso que eu dei foi com o professor Adelino, foi em 1996, numa empresa. Então, a gente fez lá um programa de profissionalização, então estou junto aí nessa caminhada há muitos anos. Depois disso, foi instituído o curso de pequenas e médias empresas. Aqui é um curso bárbaro. Eu acho que ele tem, além da qualidade acadêmica, vamos dizer assim, né, de todos os professores, o conteúdo, porque eu escuto relatos, né, os alunos falando comigo, Armando, consegui mudar a empresa, consegui fazer uma transformação muito grande e tal. Mas eu acho que ele é muito importante, esse curso, mas eu vou comentar por que eu estou falando isso, porque eu menciono ele no livro. Porque é um curso que os sucessores e sucessoras, a pública, a maior parte dessas pessoas, e há uma certa... Você consegue compartilhar experiências, né? Então é muito legal, porque às vezes eu estou dando aula, quando eu falo em alguns temas de sucessão, aí as pessoas conversam umas com as outras, e elas falam, então não é só na minha empresa que acontece, né? Então acaba tendo essa certa troca bastante importante. E aí, eu comentei hoje com o professor Almir até, já havia comentado uma vez, mas ressaltei hoje novamente, tem um aspecto bastante interessante nesse curso que me chama a atenção, e eu estou comentando isso porque eu coloquei no livro. Geralmente eu vou no começo do curso, né? Em geral, às vezes não, mas em geral eu vou no começo do curso e os alunos se apresentam, né? E cada um, aí eu peço para eles apresentarem a empresa da família, né? E quando eles apresentam aquilo com tanto orgulho. Eles amam a empresa da família que eles trabalham. É um orgulho muito grande. Então eu sempre fico pensando assim, eu acho que às vezes você vive ambientes que são conflituosos, eu sei que não é fácil, muitas vezes a dinâmica da empresa familiar, mas eu sempre, e acredito até que muitos pais devem pensar assim, será que meus filhos querem trabalhar aqui mesmo? Mas se eles tivessem a oportunidade de ver os filhos apresentando a empresa dos pais, eu acho que eles ficariam muito orgulhosos, né? Eu sempre fico pensando, que a gente não pode fazer isso, mas a vontade de colocar uma câmerazinha para o pai ver, o filho apresentar, porque realmente que não dá, né? Mas acho que teria um orgulho muito grande para a família ver que os filhos falam da empresa, né? É que no ambiente, muitas vezes, é difícil, eu sei, mas fora dele, apresentando, também da pessoa, sabe? Ela não é mais só do pai e da mãe, né? Também é dos filhos e, enfim, dos parentes que estão. Então, eu sempre comento isso. Obrigado, professor. Opa, muito bom. Estão me ouvindo bem agora? Eu acredito que sim, não é? Excelente, professor, parabéns. Eu achei muito importante você ter mencionado a sua esposa Valéria, que, na realidade, quando a gente acaba produzindo uma obra dessas, a gente sabe que a gente é muito devedor àqueles que nos apoiam, e ninguém mais do que uma esposa para apoiar uma obra assim, que a gente sabe quanto isto representa. Parabéns à Valéria. Não estou vendo, mas tenho certeza que ela está ouvindo o que eu estou falando. Eu quero estender esses parabéns a ela, porque o sucesso é compartilhado nesse momento também, né? Professor, muitos elogios. Tem aqui a Graça Aparecida, que faz uma pergunta, diz, quanto à sucessão, qual a situação da mulher atualmente? Quer dizer, é uma pergunta muito atual, muito interessante, Graça, que ela está fazendo. Você poderia responder diretamente, professor? Eu posso. Na verdade, eu venho... Assim, dizer que a gente não vive um país machista não é verdade, né? Porque a gente tem características, os próprios indicadores, né, mostram para a gente, por exemplo, participação nos cargos de liderança, por exemplo. Então, você começa a perceber, muitas vezes, que tem características machistas. Está mudando muito o país, graças a Deus, porque isso não tem cabimento de acontecer mais, nunca deveria ter acontecido, e está caminhando cada vez para um mundo melhor. E eu percebo que esse caminho de melhora, ele tem acontecido também nas empresas familiares, sabe? O que antes era muito característico, é você colocar o primogênito ou só o filho homem na direção. Hoje você vê muitos casos das mulheres assumindo como uma sucessora, como uma presidente, liderando, e eu acho bacana isso, entende? Inclusive, em alguns setores que eram mais difíceis da gente ver, a gente está vendo. Então, eu acho que a participação das mulheres está aumentando bastante. Aliás,
Eu vou ser sincero, professora Bia Graça, eu recebo muito perguntas assim, de empresa familiar, né, porque às vezes o pessoal vê o vídeo, entra no LinkedIn e pergunta, eu sempre fico pensando, às vezes eu recebo mais perguntas, às vezes, de mulheres do que de homens, muitas vezes, mais preocupação. Então assim, o que eu vejo isso como um positivo, professor Bia, porque eu vejo um interesse grande, sob o ponto de vista de desenvolvimento. Então, eu acho isso bacana acontecer. Então, Graça, cada vez mais a gente está vendo espaço das mulheres nas empresas familiares. Eu não posso te falar que é no Brasil inteiro isso, mas com quem eu tenho contato e com as empresas pesquisadas, eu diria para você que está muito melhor do que era quando você compara com 20 anos atrás, por exemplo. Inclusive, a Caroline fez um complemento, depois eu volto, a professora Daniela Fontana também está com uma boa pergunta. A Caroline fez uma pergunta complementar, que ela dizia, complementando a pergunta acima, ela gostaria de saber se as sucessoras, no caso mulheres, enfrentam maiores dificuldades, diferentemente dos sucessores, no caso homens. É uma complementação que eu acho que também é muito oportuna pela natureza da pergunta, que a Caroline está fazendo também. Eu vejo assim, Caroline, tem mudado, pergunta é muito apropriado, tem mudado bastante o país, mas eu acho que esse tipo de desafio, inclusive na pesquisa que eu estou fazendo do pós-doutorado agora, um dos objetivos é identificar os desafios entre sucessores e sucessoras, quando eu terminar o trabalho, no final do ano que vem, se o professor me permitir, posso vir apresentar aqui, aí teria esse dado quantitativo, vamos dizer assim, do ponto de vista científico, mas a minha percepção, na realidade, o que eu noto é que são as mesmas dificuldades de uma empresa não familiar, você percebe? Então, as mulheres têm esse desafio muito grande, do ponto de vista de assumir uma gestão, muitas vezes sendo vistas e estão trabalhando bem, mas eu não acho que isso é uma característica da empresa familiar. Infelizmente, isso é um aspecto que acontece no país como um todo, diminuindo bastante, porque eu vejo as empresas, muitas hoje, sobretudo as de grande porte, tendo uma postura, sob o ponto de vista de diversidade e inclusão, trabalhando temas, inclusive esse, da gente incluir, por exemplo, mulheres, na liderança. Né? Então, eu vejo isso, mas há um desafio. Mas os desafios, sob o ponto de vista de gestão, Carolina, eu acho que não muda muito, independente do tipo de organização. Excelente, as perguntas são bastante objetivas e muito focalizadas, espetacular. A professora, olha lá, a professora Daniela, nossa colega Daniela Fontana, ela também nos acompanha, nos prestigia e pergunta o seguinte, qual a melhor forma de profissionalizar a sociedade da empresa? Seria por intermédio de treinamento formal, preparação, portanto, de treinamentos adequados para os sucessores, e, obviamente, para sucessores e sucedidos, provavelmente é o que diz a professora aqui na sua pergunta? Olha, professora Daniela, que não dá para enxergar isso especificamente sociedade, né, somente pelo lado educacional. Evidentemente que os sócios, por exemplo, vamos supor filhos que vão ser sócios e que vão ser só sócios, devem ter uma formação um pouco diferente, muitas vezes, daqueles filhos que são sócios também, ou filha, que vai trabalhar na gestão. São dinâmicas diferentes do ponto de vista de desenvolvimento, mas o desenvolvimento é importante. Então, acho que uma preocupação dessa de treinamento, mas eu não ficaria só no treinamento, eu acho que tem que ter a experiência, você tem que ter a mentoria, tem outros aspectos que melhoram. Mas ela tem um aspecto que é formal também, Daniela. Você precisa de ter um modelo de governança, né? Então, você precisa ter um conselho de família, que realmente, que os problemas da família e aspectos de família fiquem nesse fórum, aspectos da sociedade vão para um modelo, para um conselho societário, por exemplo, aspectos da empresa vão ser discutidos nesse conselho, mas é importante que a gente tenha essa estrutura de modelo, esse modelo de governança, quer dizer, que você tenha um conselho de família, um conselho societário, que muitas vezes começa como um conselho consultivo, depois passa para societário, num grau de maturidade maior passa para administração. Então, a gente precisa de ter esses fóruns, e esse, na realidade, modelo de governança da empresa familiar, ele modifica um pouco se a empresa é SA ou não, o tamanho, o porte da empresa, mas a lógica é sempre essa, né, de você ter uma separação com fóruns da sociedade e fóruns da gestão, e que essa sociedade possa monitorar e tomar as principais decisões sob o ponto de vista estratégico. Então, eu acho que a gente precisa ter essa estrutura também, sabe? E precisa ter um protocolo familiar, um protocolo que estabeleça, muitas vezes, regras. Por exemplo, eu falei tanto da questão da família entrar, que a gente tenha clareza. Eu não sou contra ou a favor da família entrar. Que a gente precisa ter um critério para isso.
Então, se as pessoas vão entrar, qual é o critério que as pessoas vão ter para poder fazer o ingresso da empresa familiar? Isso é uma coisa que tem que ser discutida com a família. Então, e o protocolo familiar, um dos aspectos é esse, a entrada e carreira de famílias, de familiares na empresa. Tem uma infinidade de aspectos com muitos itens que a gente discute isso, né? No meu segundo livro tenho isso, mas se você entrar, por exemplo, na USP, na biblioteca da USP, pega lá minha tese de doutorado, ela é o reflexo disso, ela vai te dizer lá quais são os pontos que a gente faz no protocolo familiar. Então, o que eu vejo, professora Daniela, é que não envolve só capacitação, envolve uma estrutura formal também nesse tipo de aspecto. Maravilha. E para concluir aqui, tem várias outras observações, professor, naturalmente, mas já chegando ao término, tenho uma pergunta muito importante do Juan, que eu complementaria até. Ele pergunta, quem deve ter a iniciativa para falar de sucessão? Os sócios ou deve partir dos sucessores? Eu complementaria, professor, ainda, de que maneira uma escola de negócio que procura formar talentos para sucessores, para os empreendedores, para os gestores, de que maneira o professor Armando Lorenzo veria que seria a melhor forma de uma escola de negócio como nós, como a FIA, poderia contribuir nesse processo, complementando a pergunta do Juan? Eu penso, professor, assim, tem diversas maneiras, mas duas eu vejo específicas. Eu acho que você ter programas de formação para fundadores e fundadoras, e que não precisa ser uma pós-graduação, pode ser cursos menores, e que dentro desse curso seja discutido esse tema, é uma forma da gente fazer isso, né? Então, a gente precisa alcançar essas pessoas, que são fundadores e fundadoras, e ajudá-las na qualificação, e dentro dessa qualificação, poder falar isso, porque o que os filhos falam para mim é que eles não conseguem falar isso para os filhos, né? Para os pais, né? Muitas vezes não tem abertura de falar, essa é a grande questão, né? Agora, o outro ponto também que eu vejo, um outro tipo de ajuda, não sendo um treinamento para fundadores e fundadoras, é a escola de negócio ter atividades de extensão para os pais dessas pessoas, compreende? Então, para que a gente tenha programas, talvez não seja um programa de treinamento, mas seja uma palestra, seja um workshop para os pais dessas pessoas. E nesse workshop, um dos temas, claro, imagino que deveria ser tratado nisso, porque a gente precisa fazer chegar essa informação, porque os filhos têm, né? Porque eles estão se qualificando, estão lendo, mas a gente não vê muitas vezes essa disponibilidade. Então, acho que a escola de negócio poderia fazer esse movimento. E aí, respondendo o Juan, né, que fez também a pergunta, eu acho que seria isso, né? A gente, de alguma forma, levar para essas pessoas o conhecimento para que eles consigam se envolver mais no processo. Uma coisa que eu vejo bastante, assim, em eventos de empresas familiares, eu acho muito legal quando a gente vai nesses eventos e vê um empresário ou uma empresária comentando o caso dele, como ele solucionou. Isso cria um impacto muito grande também nos outros empresários ou empresários, porque eles se identificam, né? Porque é uma pessoa falando, viveu a mesma coisa, também eu acho que faz parte, né? Aí você tem uma infinidade de vídeos que você pode dar acesso, mas a pessoa precisa querer fazer isso. Só para terminar, professor, tem uma brincadeira no meio de sucessão que o pai fala para o filho assim, nossa, hoje é o dia mais feliz da minha vida, né? E ele fala assim, por que, pai? Ah, hoje eu estou fazendo sucessão. Ele falou assim, sucessão, você com 98, com 75, isso é um dia feliz? Eu não acho que isso é feliz. Então, você veja que o que a gente nota muitas vezes é que tem alguns fundadores e fundadoras que, na realidade, têm uma visão de que vai viver 280 anos, percebe? E, na realidade, a gente não vai viver 280 anos, mais que a medicina evoluir. É muito difícil, é uma brincadeira, claro. Mas a gente precisa fazer isso no momento adequado, porque as pessoas têm expectativas de carreira e querem crescer. Né? Muito bem, professor Armando. Professor Armando, excelente a sua aula, a sua apresentação magistral. Eu queria até combinar com você para que o seu livro possa ser utilizado nos nossos cursos. Nós vamos combinar aí para que os nossos alunos possam receber o seu livro como parte dos materiais didáticos, inclusive, que tenho certeza que será muito contributivo o conteúdo do seu livro. Professor Adelino, quer fazer alguma consideração, professor? Antes de dar a palavra para o professor fazer as considerações finais? Não, Amir, é muito bom, muito interessante tudo isso, e a gente sabe da importância da preparação também, né? Do dirigente, do sucessor,
a gente ter isso sempre presente em todos os cursos, porque já que abrange a maioria das empresas, né, todos os cursos têm que abordar esse problema, eu acredito. É muito importante tudo isso que o Armando apresentou hoje. Maravilha, concordo também com você. Professor Armando, para as suas considerações finais, professor. As considerações finais, professor Amir, eu acho que a gente tem um mantra na sociedade e as pessoas, desde que a gente é criança, a gente aprende isso. A gente deveria tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. E eu acho que eu questiono muito esse mantra. Eu acho que a gente tem que tratar as pessoas como elas querem ser tratadas. A gente precisa mudar o foco, a gente precisa ser mais empático. E eu acho que na empresa familiar é uma característica muito grande. A gente precisa enxergar a outra pessoa pelo olhar da outra pessoa e não pelo nosso olhar, né? Senão a gente nunca resolve nada. Então, a capacidade de empatia escutativa devem estar muito presentes na empresa familiar, na minha opinião. Maravilha, professor, excelente mensagem. Eu queria agradecer ao professor Armando Lorenzo, repetindo os agradecimentos e cumprimentando a sua esposa, Valéria, professor Adelino, nossa equipe de apoio, Carol, Monique, a Milene, que também está nos acompanhando, e dizer que é um prazer muito grande, além de uma honra, um momento como este, que são produtos que a gente nota, que ajudam a todos nós pagarmos uma parte da dívida que a sociedade, por intermédio da Universidade Brasileira, tem para com as micro, pequenas e médias empresas. A gente, durante muito tempo, trabalhou com uma certa falta de pesquisa, com uma certa falta de conteúdos, digamos, produzidos por intermédio de pesquisa, por isso enalteço o professor Adelino, o professor Armando Lorenzo e muitos outros que vêm pesquisando em nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e, mais uma vez, só posso agradecer a todos que se manifestaram interessados, e que tenho certeza, professor Armando, professor Adelino, é a propagação deste momento que se caracteriza como um verdadeiro templo à virtude que vocês estão fazendo e que vai ser disponibilizado e muitos vão tirar proveito. Muitíssimo obrigado. Peço permissão, então, para encerrar o nosso encontro, então. Um grande abraço a todo professor. Eu pediria a todos que estão conectados uma salva de palmas para o grande professor Armando Lorenzo.